Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui, a sexta-feira, acompanhando as informações, a repercussão, um pouco ainda da repercussão da vitória do São Paulo contra o Talleres, a mídia já projetando aí as oitavas de final, a sequência do São Paulo também, que vem fazendo ótimas partidas com o Zubeldia, mantendo uma regularidade e chega muito forte para as oitavas de final da Libertadores. Vamos acompanhar aqui o que a mídia está falando do Tricolor, deixar os créditos dos canais oficiais aqui na descrição, ESPN Brasil, tem um trecho também aqui do pessoal da Placar TV falando sobre o São Paulo e do All Sports, link aqui abaixo, deixa o like para fortalecer, se não é inscrito se inscreva, mas agora bora pro vídeo, galera. Eu acho que é o que tem mais elementos, né, para falar dos tricolores que triunfaram na noite de ontem. Chegar forte com o cara que está acostumado a mata-mata, foi campeão da Sul-Americana ano passado com um time bem inferior, no caso o LDU. É curioso porque a chegada do Zubeldia parece que melhora o elenco, né? E isso é muito assim, a qualidade do treinador e o ímpeto do treinador. Você vê um cara com essa vontade de trabalhar, me agrada. Eu acho o São Paulo muito forte no mata-mata, assim. Até pra gente já embolar o Fluminense nisso, né? Que também classifica ontem, 2 primeiros colocados dos seus grupos, Mauro. Eu vejo hoje... Tricolores. Dos tricolores. Eu vejo hoje o São Paulo com muita força. Apesar do Fluminense ser o atual campeão numa comparação, pensando em quem tá no pote 2 e em quem gostaria de enfrentar, sabe? Tá ganhando força no momento certo, né, da competição. E aí consegue ser primeiro colocado, o jogo agora só em agosto, então tem tempo ainda para melhorar, jogadores se recuperando. Os jogos das oitavas de final são nos dias do meu aniversário e do aniversário do Eugênio, 14 e 21 de agosto. Vocês dois para o Equador, para a seleção, na Copa América. E chegou um técnico que põe uma pilha neles enorme, que não dá para entrar em campo saindo de um discurso do vestiário com o Zubeldia e entrar sonolento. Eu imagino que não vai acontecer nunca. E ele tem, além de ser bom técnico, ele tem a experiência de ter rodado, né? O Eugênio conhece tanto essa... O Lanús, do primeiro time do Lanús, com 23 ele já estava trabalhando em comissões técnicas. Isso. Mas com 28 ele já era técnico. 28 o jogador está no 15, auge. 16 anos de experiência como treinador. Então está com 42, 43, mas ele já viu de tudo. Não, e passou e aprimorou, né? Passou, acho que por uns 3 países, pelo menos, Argentina, Colômbia, Equador, sei lá, mas enfim. Então ele tem isso aí, essa experiência. E está tudo na hora certa, né? Que é encarar daqui para frente esta fase agora que vem. Acho que sim. Não vou dizer, já está o time, favorito. Vai depender muito do sorteio. Vamos ver competir. Com quem. Mas Mauro, vai competir. Sim. Vai ser difícil de no início aqui do vai ano. competir. Situação do grupo do São Paulo na Libertadores. Liderança com 13 pontos. O Talleres também classificado às oitavas com os mesmos 13 pontos. Barcelona com 6 e o Cobressal com apenas 1 pontinho. Renato, a gente falava ontem aqui no Sport Center, né? O quanto esse jogo entre São Paulo e Talleres seria interessante, seria um jogo legal de assistir. E o São Paulo vem se mostrando uma... O futebol, às vezes, você planeja você tem uma estratégia para o jogo, você tem um modelo de jogo que é treinado todo dia, mas às vezes as coisas acontecem dentro de campo de uma maneira que você não tem muito controle. Futebol você não tem controle. E aí o próprio time tem que criar, sim, ali uma identidade rapidamente e entender o jogo que ele está jogando. E isso também, é claro que tem a ver com a comissão técnica e tudo, mas isso tem muito a ver com a casca desses jogadores. Esses jogadores do São Paulo já perderam o final Sul-Americana, já foram muito criticados por torcida, já ganharam Copa do Brasil. Então, assim, é um elenco que ele foi... Claro que tem muitos jogadores que chegaram, mas muitos jogadores que já estão bebendo desse São Paulo há muito tempo. Então, eu queria destacar isso, como a atitude dessa equipe ganhou o jogo de ontem. Como o São Paulo soube jogar o que o jogo pediu. Foi uma atuação brilhante do São Paulo? Não foi. A gente sabe que, tecnicamente, é um time que pode produzir mais. Mas jogou o jogo que tinha que jogar. O jogo que apareceu para o São Paulo era esse, e o São Paulo foi muito consistente no que se propôs a fazer. Por mais que o jogo tenha sido difícil, não foi um jogo que o São Paulo estava escapando também, não foi o caso. O São Paulo controlou na maior parte do tempo. Então, assim, para o torcedor que está me ouvindo não entender que eu não estou criticando. Na verdade, eu estou elogiando um jogo que tecnicamente não foi brilhante, mas que o time soube jogar a partir do jeito que tinha que jogar. Entendeu que era uma noite de Libertadores, entendeu que o estádio esperava, que o Morumbi estava maluco, o Vogan até brincando de tremendo, né, o estádio no final do jogo ali. Então, assim, muita loucura é o que o São Paulo conseguiu dentro desse elenco e criar essa casca. Dito isso,
chega forte nas oitavas, viu? Eu acho que chega também, vem muito no embalo do que é esse trabalho, desse crescimento de trabalho. Sim. E acho que mostrando para os adversários... Eu mandei um aqui, não sei de onde eu tirei isso. Eu pensei aqui, eu ia te corrigir, mas... O jogo não foi nosso. Enfim, não, você assistiu... foi companheiro nosso, era o EV, poxa vida. Everaldo Marques, beijo para ele, inclusive. Vamos ver aí a tela com os números de Zubeldia, não perdeu ainda, hein? Tá doido, esse homem é doido também. Né? Olha aí, 9 jogos, são 7 vitórias, 2 empates, não perdeu. 85,2%, 17 gols marcados para 4 sofridos. E essa vitória de ontem contra o Tajeres, confirmando essa primeira colocação de grupo, seguindo na Libertadores. Já coloca também números deste cara que tem sido muito personagem desse time do Zubeldia, né, Renato? Falar dessa equipe sem o Alisson, acho que não tem como. Ações com bola 83, ações progressivas 22, chances criadas 2, passes certos 59, interceptações 2. Esse é o mapa dele em 90 minutos ontem contra o Tajeres. E eu quero ir além disso. Diga. Até sair um pouquinho da luz, rapidinho. Vamos lá no campinho aqui, rapaziada. Sabe? Assim, em todas as partes do campo. Todas as partes do campo. Pra mim foi o melhor jogador da partida. Não fez gol, não deu drible, não deu... Tudo bem, mas assim, o que esse cara tem produzido pro São Paulo em questão de dinâmica e intensidade no setor que é o coração de qualquer time... Sim. De um jogador que não é da posição... Agora já é, né? Não dá pra falar que o Alisson é volante, certo, gente? Todo mundo fecha comigo. Já não dá pra falar que ele é ponta, que ele é meia, né? O Alisson hoje é volante. E toda a história que cerca ele. Lembra que tudo que eu falei de São Paulo? Do caráter, da proatividade, do quanto é um time agressivo? Incorpora nesse cara. Ele não tem nem estrutura física para ser um volante de pegada. E ele pegou todo mundo ontem. Ele entrou na pegada dos argentinos. E assim, sem bola, entregando tudo. A gente vê o quanto de campo ele consegue percorrer. E com bola, tirando bola da pressão, colocando o time para frente. Ações progressivas. O que é Fan Sports? É quando você faz o time avançar, você coloca o time pra frente. Então, assim, o que tem jogado de bola esse cara é sacanagem. O jogo ontem foi dele. Muita gente foi bem, mas ele acabou com a partida. Ficou teatral essa sua ida até ali, voltou. Você veio falando pausadamente. Hoje você tá teatral, tô observando, hein? Isso. Tá empolgado. Luciano... Ontem tivemos também confusão. Não só na partida, mas na temporada, porque são 11 jogos e assim ele é o quarto em gols dentro do time do São Paulo. 4 assistências, então ele é quem mais assistiu. É assim, Marimar? Pode ser. Os atacantes do São Paulo, né? Assistiu no sentido das assistências e ainda, claro, a minutagem para participar e quem menos precisa de minutos para fazer gols e finalizações até marcar. Vitórias garantidas, 5. Olha, Silas. 5 vitórias garantidas, então, com o Lucas, que ontem você falava jogou mais pelo lado direito, mas acho que deu tudo certo para o São Paulo ontem, Silas. E ele é muito craque, né, Bruno Marra? Ele, além de ser uma pessoa extraordinária, essa semana liguei para ele, pedi um vídeo para um menino de 15 anos que se chama Lucas também. Deus no céu e o Lucas aqui na terra, e ele gentilmente mandou um vídeo, né, a Larissa, a esposa, um cara assim... muito fora. A gente torce. Renato Augusto, por exemplo, a gente torce muito por esses caras. O Rafael, o Veiga, a gente torce muito por esses caras, porque assim... Cássio. O menino do Flamengo que parou o lateral esquerdo, o Felipe Luiz, cara, o Cássio. Então, assim, são o Paulinho, que tá deixando o Corinthians, que a gente acaba... Não tem clube aqui. Aqui tem um ser humano. Então o Lucas, assim, e o Zubeldia... eu acho assim que ele recuperou o Diego Coronado, ou a gente fala do Renato Augusto, ou até do Arrascaeta. É tudo que o Luciano entrega, né? Porque é impressionante como fisicamente ele tá sempre bem. Não, sim. E é legal quando ele fala que ele estava concentrado para não tomar o cartão, porque às vezes esse é o problema, né? Não é a questão física. Às vezes é o problema de... Porque ele não teve sequência, porque ele está punido. E isso, se ele parar para pensar antes... Agora, ontem já voltou há algum tempo. Mas é um jogador que eu também não me canso de elogiar. Eu acho que é um jogador diferente, qualidade que ele tem com a bola nos pés. O Zubeldia elogiou também na entrevista coletiva. E depois que ele voltou de contusão, sempre demora um pouquinho mais. Mas eu acho o Nestor um jogador especial. De muita qualidade técnica. É difícil tirar a bola dele. Ele é um jogador que sai para o jogo e sai bem, preenche bem espaço e é muito novo ainda. Jogador que vai crescer. E você tem cara brigando com ele ali pela posição.
O Luiz Gustavo pode jogar ali, Michel Araújo pode jogar ali. Isso é bom para o jogador, quando você tem concorrência saudável, competição dentro do próprio trabalho. Eu não sei se vocês vão vir comigo nessa, se a Lili vem comigo nessa. Não, se a Lili for, eu vou pro outro lado. É melhor evitar. E se a Lili e a Liz vierem junto com você, Brunão? Aí é certeza que eu tô certo. Agora, tem que falar 2 vezes, porque a Lili tá com... É o quê? Ela tá com deficiência auditiva. Tem isso, às vezes acontece nesse momento. Mas assim, eu acho que a gente já tem que colocar, e já estou colocando, São Paulo como um dos favoritos ao título da Libertadores. Eu acho que já atingiu esse nível. Porque, assim, claro que o trabalho do Zubeldia é inicial ainda, mas ele já corrigiu um problema, além de todas as possibilidades que ele tem no elenco, ele já corrigiu algo que era um problema do São Paulo no passado, que era não ter boas atuações fora de casa. Isso ele já tem. E no Morumbi, com esse ambiente, desse jeito, e com o retorno do Caleri, com o Lucas sendo participativo desse jeito, eu coloco nesse nível. E aí a minha regra, porque a gente não coloca o Palmeiras e o Flamengo como favoritos, se no passado, quando o São Paulo estava mal, ele já cansou de bater no Palmeiras e no Flamengo, imagina agora, melhor ainda. Eu já coloco nesse nível. E você, Lili? Entra na lista, sim, dos favoritos, né? A gente pode esquecer do Galo também, então é claro que será uma disputa bem acirrada aí entre os brasileiros, né? Mas tem vários pontos que chamam a atenção aí com o Zubeldia no comando do São Paulo, né? Essa questão aí do Nestor, eu vi muito torcedor elogiando o retorno dele, como ele voltou bem, apesar da pouca idade, mostra muita maturidade dentro de campo, e você percebe também essa questão da confiança dos atletas com o treinador. Passando agora para o Luciano, a gente conhece muito bem o temperamento dele, como ele não consegue se segurar em campo. Ele entra ontem numa partida tão importante e aí cumpre o que prometeu para o Zubeldia de não levar um amarelo. Além disso, faz o gol ali decisivo para determinar a vitória do São Paulo no Morumbi. Então você já percebe a diferença, né, de como que está o ambiente do São Paulo com a chegada do Zubeldia. Ok, são 9 jogos aí sem saber o que é perder. Uma hora a derrota vai chegar e será compreensível, né? Aliás, ninguém consegue ser tanto tempo aí 100%. Mas tem uma questão, e inclusive eu quero jogar para vocês também aí do estúdio, Bruno, que é a seguinte: apesar do Lucas ter feito o gol de pênalti, do Luciano ter feito o gol decisivo no final da partida, eu vi muito torcedor cornetando aí que não dá para os dois jogarem juntos não, viu? Que um acaba anulando o jogo do outro, são 2 atletas de muita qualidade, mas tem muito torcedor que quer ver o Lucas jogando mais pelo meio, não tão aberto pela direita, e aí quando coloca o Luciano pelo meio, o Lucas pela direita, o torcedor vem falando aí que vai anulando um pouco o Lucas, que poderia entregar muito mais jogando pelo meio de campo. Eu não sei de vocês, mas agora aí o Zubeldia vai ter aquele probleminha bom que o treinador gosta, né? Decidir se os dois jogam juntos ou não, qual a posição, até porque o Caleri voltou agora, então o Caleri voltou muito bem, entrou no segundo tempo, mas já mostrou um bom futebol, o torcedor se animou. O Juan, apesar de não ter brilhado tanto, né, teve alguns lances ali que o torcedor vibrou muito também com a jogada dele, portanto, vamos jogar um probleminha do bem aí pro Zubeldia, que está numa fase muito boa no São Paulo. O que vocês acham? Como que ele escala, então? Mas vai tirar o Luciano? Aqui tem 2 coisas, né, importantes. Primeiro é Rafael, para mim. Arboleda, Alisson, Lucas e Caleri não se mexe. Onde eles vão jogar, os lá de trás até definido, mas o Lucas... E o Nestor? O Nestor, tá virando o dono da posição também. Mas esses que eu falei 5, bom, e mais o Nestor. Agora, eu acho que os demais, é como dizia o Cilinho pra gente, é prestação de serviço. É o scout. Vamos pegar o scout lá, o Luciano tá se postulando a estar nos 11. Por quê? Porque ele tá entregando muito futebol, tá entregando gols e ajuda. Então, assim, eu acho que dá para jogar os 2, sim. Eu acho que tem que pensar no time agora, né? Quem faz mais gols, Luciano ou Lucas? Então, eu acho que é o Luciano no São Paulo. Então, o Lucas pode vir um pouquinho mais de trás, que não vai mudar em nada, né? Ontem o Zubeldia, na entrevista coletiva, muito boa, por sinal. Muito boa. Falou sobre isso, né?
Falou que o time pode ser um 4-2-3-1 ou pode ser um 4-3-3 e que, entre outras palavras, o segredo é o Nestor. Que consegue ser um cara que vira um outro jogador de ataque e volta para dar uma sustentabilidade pelo lado. Ontem jogou o Juan. A sensação que eu tenho é que vai jogar o Caleri, né? Daqui a pouco tempo vai jogar o Caleri. E eu acho hoje que o Lucas não está desconfortável jogando pelo lado. Até porque o Luciano não é aquele 10 assim no Tottenham, né? Sim. Do lado direito. E vinha por dentro, e vinha pelo outro lado. O Luciano, eu não vejo, não sei se o Silas vê diferentes, eu não vejo o Luciano como aquele 10ão, sabe? Cerebral, que parece que para o tempo. É o Rames que não quer seria mais. o Rames, né? O Luciano se movimenta, ele abre espaço. E ali a gente está falando de jogador inteligente como o Lucas, né? E o Rato, né, que talvez perca, então, talvez essa, né, que era até então um cara que a gente colocava no time titular, né? Fez uma bela partida contra o Tajeres, 56 mil pessoas no Morumbi e um golaço do Luciano, o segundo gol do São Paulo. O primeiro foi de pênalti e muita confusão no final do jogo ali. 2 jogadores do Tajeres, inclusive, foram multados não, foram para a delegacia, né? O goleiro e o Portija, né? Tiveram de pagar 10 mil reais de fiança porque eles xingaram os policiais. O cara encarou o policial. Não xingou, não. O cara partiu pra cima do policial. Quis dar um cacete na polícia. Não pode fazer isso. O que é isso? Assim... Desculpa, fala, Cristiano. A reclamação tem limite, né? Óbvio. Chegar a esse ponto aí é muito fora da caixa. Agora, o Tajeres tem direito a sair de campo com a cabeça bastante revoltosa, né? Vamos dizer assim. Porque roubaram o Tajeres? Sim, o Tajeres teve um pênalti sonegado ontem. Esse Tajeres é um bom time, né? É um time bem arrumadinho. É um projeto já de 5 anos na Argentina que começou a se despontar com Juan Pablo Vojvoda. Depois teve o Ricardo Zelinski, teve alguns outros técnicos de menor conhecimento midiático em relação ao Vojvoda, né? Um deles, o Javier Gandolf, que está dirigindo o Independente Del Valle. Bons jogadores que surgiram recentemente lá. Agora, em relação ao jogo de ontem, o São Paulo venceu. Claro, não vou dizer que convenceu, porque o jogo foi mais disputado, né? O São Paulo fez o que ele tem feito. Né? O São Paulo tem conseguido resultados em casa no Morumbi e tem dado condição do torcedor sonhar sim com o tetracampeonato da Libertadores. Sormani, você... Mas o Tajeres teve um pênalti absurdo. Absurdo que sequer foi ao VAR. Absurdo. Do Luciano que dá uma solada no cara. Sormani, você viu o jogo e o que você achou desse São Paulo? O Luciano ontem fez um gol que eu vou te contar o que eu acho é o seguinte, vamos pensar no São Paulo como um todo, aproveitando essa última fala do Facincani, tá? O São Paulo não perdeu com o Zubeldia até agora. Não perdeu. Não perdeu nenhum jogo. Não perdeu. 9 jogos. E o técnico mexe no time, mexe no sistema, mexe nos jogadores, envolve todo mundo no jogo. Traz um chá pra ele aí, uma coberta. Tá bom aqui. Entendeu? E eu acho, sim, senhor, que o São Paulo é candidato ao título. Porque o Palmeiras tem dificuldades para jogar contra o São Paulo. Tem dificuldade histórica. Entendeu? Historicamente isso acontece. Sim. Ano passado, o São Paulo bateu o Flamengo na final da Copa do Brasil. Não pode repetir isso, por exemplo? Pode. Entendeu? Então eu acho que o São Paulo bateu o Palmeiras na Supercopa. E o São Paulo joga com o Carpini ainda. Com o Carpini. Nos pênaltis. E outra coisa, quando ele ganha a Copa do Brasil, na final do Flamengo, ele elimina o Palmeiras também. Ele elimina também o Palmeiras. Então esse time do São Paulo, que jogou bem ontem, é um time que tá mostrando as suas credenciais pro continente. Além de ter uma camisa muito respeitada e ser um time muito respeitado também pelos adversários na América do Sul por conta da sua história, o São Paulo tá jogando bem. No sorteio, segunda-feira lá, tranquilo São Paulo, né? Pra entrar lá. O São Paulo é. São Paulo, a hora que chegar lá na porta. E tem outra coisa, porque sabe também, se você quer. Deixa eu só dar um aplazinho pra passar pra eles então, aproveitando esse gancho. O São Paulo, Sormani, pra mim, ele tem um estilo de jogo que casa muito com o que é a Libertadores. Ele se arrisca muito pouco. Se arriscar, que eu digo, ser uma equipe que se desorganiza para buscar um resultado em prol de uma ideia, de uma filosofia, como foi o Fluminense, que deu certo no passado, ganhou.
Mas é muito mais arriscado jogar como joga o Fluminense uma Libertadores do que como joga o São Paulo do Zubeldia, que é um treinador argentino que joga muito mais com resultado, muito mais com o regulamento embaixo do braço e, ao mesmo tempo, jogando bem. Né? Não quer dizer que você, por não se arriscar, seja um time cagão, essas coisas. Não, ao contrário. O time sabe jogar, sabe a hora certa de atacar, a hora certa de se defender. É um time equilibrado. Quesada, o Zubeldia é uma grande surpresa também, eu acho. Eu também. Grande e boa surpresa. Pra mim, uma grande surpresa. Apesar de a gente conhecer o trabalho dele anterior aí, né? De ter sido campeão com a LDU na Sul-Americana, né? E já conquistou a torcida do São Paulo. Ontem ele fez um discurso de exaltação, né? A história do São Paulo. Os argentinos sabem fazer isso. O cara... Eles são espertos, né? O cara... Estuda o time. E você vê no campo ali, ele vibra, ele sai correndo. Gol, então, ontem o cara parecia um torcedor invadindo. Aí teve briga, ele foi lá apartar e não sei o quê. O São Paulo com o Zubeldia, o senhor me lembrou aí, né? Invicto, são 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates. O time tomou 4 gols em cima do que o Facinca falou e fez 16. O time é equilibradíssimo. Então os números realmente são legais. Aí alguém vai falar, é a mesma coisa que eu falei do viu Corinthians nada. Para ouvir aqui, tá? O São Paulo enfrentou mesmo, time forte, enfrentou o Palmeiras, 0-0. Resultado ruim? Não é. Que foi o segundo jogo com o Zubeldia. Era no Morumbi. Vence o Barcelona lá, que não é fácil. Não. É isso que é estranho, né? O mais difícil ele fez, que foi vencer o Barcelona lá e depois empatou com o Barcelona aqui. Mas ele tem uns times super fracos que o São Paulo passou. O Águia, todo respeito ao Águia, tô vendo aqui. Cobressal, Vitória, né? O Tajeres era o líder do grupo. São Paulo foi lá e... Cobressal foi com um sufoquinho, né? Foi com um sufoquinho, que foi aquele jogo com o... Tava 0-0, o Cobressal teve uma chance que o Rafael faz uma baita numa defesa e tal, e aí depois o São Paulo busca um resultado no fim. Eu ia falar que era o jogo do Ramos, na realidade o Ramos jogou bem no primeiro jogo aqui, né? Que foi um bom jogo do Ramos contra o Cobressal no Morumbi, que foi o last dance do... Cobressal que eu falo foi o do Morumbi, né? Que o São Paulo teve Morumbi. O de lá não, de lá o foi São 3-1, Paulo. Foi 3-1, Então é o seguinte, Flavinho, pra sintetizar, uma campanha sólida, uma defesa forte... E um ataque que tá funcionando muito bem, né? E o Luciano, cara, quem torceu o nariz pro Luciano, pode esquecer, cara. Ele não sai do time. Não sai do time. Não. Ele pode ser isso, pode ser aquilo, pode chutar a bandeirinha lá no... Quesada, desculpa. Eu acho que ele tem o perfil do jogador que o técnico argentino gosta. Guerreiro, é isso aí. Não tem medo de nada. Quando não vai na técnica, vai na porrada. E se o jogo for na Argentina, ele não vai afinar. Ele vai pra cima. Fez um golaço. E a comemoração do Zubeldia é sensacional, né? Cara, que escreveu que ele correu mais do que o Ramos no ano inteiro. E é verdade, correu mesmo. Não, ele bateu ali naquela pista de atletismo e bateu o recorde mundial dos 100 metros. O Bolt... Sim. Agora, só pra concluir, agora, Flavinho, o que eu queria dizer, vem a hora da verdade, tá? Time classificado, primeiro lugar. Agora vamos esperar pra saber o que vem aí como o Facicani falou, o que vem nas oitavas, a gente não sabe. Agora começam os adversários interessantes. Vai pegar Cruzeiro, depois pega Internacional, aí pega o clássico com o Corinthians está numa ascensão, aí tem jogo contra Atlético Mineiro, mais pra frente Atlético Paranaense e Grêmio, né? Então, eu acho que é aí que a gente precisa contextualizar. A partir de agora, o nível de enfrentamento do São Paulo vai melhorar. Agora, chegar no nível de enfrentamento com esse cartel... Invicto em 9 jogos, pô, isso dá uma moral pra qualquer time. O São Paulo, que é apaixonado pela Libertadores, o torcedor de São Paulo, o Zubeldia falou disso ontem, São Paulo vai... Eu sei que é cedo, mas tá com aquela cara de que vai priorizar a Libertadores e esquecer o resto, já que tá num momento tão bom de Libertadores, todo mundo já falando de ser campeão. Eu acho que se não precisar, ele não vai priorizar. Mas chegar numa dividida, com certeza. Qualquer time faria isso. Porque a Libertadores é o grande campeonato do continente e para todos nós aqui, mais importante que o brasileiro. Entendeu? Você prefere bater campeão da Libertadores ou campeão brasileiro? O torcedor vai dizer, não, eu quero bater campeão da Libertadores. E como o São Paulo tem essa vontade, até o São Paulo do Tele Santana não era assim. Os brasileiros
meio que desdenhavam, lembra? Libertadores, A sim. Libertadores. Aí começa com o São Paulo, naquele bicampeonato, essa tara pela Libertadores. Aí o São Paulo, com aqueles 2 títulos sul-americanos e mundiais, na sequência, contra Barcelona e Milan, e o Tele Santana, etc e tal, o São Paulo mexe com o status quo. Não é status quo, mexe com a hierarquia dos campeonatos. Exato. Com a hierarquia dos campeonatos. Aí todo mundo passa a olhar a Libertadores do jeito que o São Paulo e o São Paulino olhavam. Porque você via Teve um jogo lá daqueles Sierra, lembra que o São Paulo contratou do Católico? Sim, São Paulo União Foi Espanhola. uma quarta-feira à tarde, tinha 60 mil pessoas no Morumbi. E era dia de trabalho, não era feriado. Era um dia normal. Sim. Aí os caras começaram a ver, pô, São Paulo indo, Você mundo. tava nesse jogo? A gente tava nesse jogo. A gente tava, né? Não, o estádio tava lotado. Lotado. Olha o Zubeldia isso, mano. Correndo pra comemorar. Eu tô achando Aí outra que coisa, Zubeldia... o Arboleda não foi convocado pra seleção do Equador, hein? São Paulo é ótimo. Não foi convocado, hein? Pro São Paulo é ótimo em termos de brasileiro e tal. Não sei se vai ter jogos da Libertadores na época. Acho que não. Não, só brasileiro. Não, só brasileiro. Mas, de qualquer maneira, ele não foi convocado pra É Libertadores. uma boa notícia. Eu tô achando que esse Zubeldia vai escrever uma história no São Paulo bem parecida com a que o Vojvoda tá fazendo no Fortaleza. Já tá vendo uma empatia muito grande do torcedor. Agora, ele é maluco, né? O Vojvoda não. O Vojvoda é um cara controlado. Mais controlado. Mais contido. Mas resultado é tudo, né, Flavinho? O cara começar um trabalho sem perder, isso ajuda muito, muito, muito. Não é? E você quer ver uma coisa? O Morumbi, a gente trata o Morumbi com... o Morumbi não interfere, a pista de atletismo, a torcida fica longe. Não é a visão que os times na América do Sul têm. Pro São Paulo. Eles não gostam de jogar no Morumbi. Não. O Morumbi amedronta, a torcida do São Paulo na Libertadores sabe torcer, pressiona o juiz, pressiona o time adversário. E esse é um outro fator muito importante que o São Paulo tem a seu favor nessa Libertadores, que é esse Morumbi com 60, 70 mil pessoas. Eu diria que no Brasil, o estádio que mais... tem a cara de Libertadores? Tem cara de Libertadores é o Morumbi. Também acho. Mais do que o Allianz pelos Parque, títulos, né? Sim, pelos títulos e por essa história que o senhor está falando. São São Paulo 30 constrói, e poucos anos que o São Paulo adotou a Libertadores. O Allianz tem sido o segundo estádio até pelas participações recentes e significativas do Palmeiras. Quando você fala de Libertadores, jogo de Libertadores, Brasil... Não, você fala Libertadores, você fala na Bombonera. Isso. No Brasil você fala do Morumbi. Exatamente. Entendeu? Mais do que Maracanã, mais do que qualquer coisa. Até porque os outros paulistas jogavam muitas vezes lá. O Corinthians jogou muitas vezes na Libertadores lá. O Santos muito mais, né? Até pelo tamanho do estádio. Palmeiras e Corinthians, os grandes duelos foram lá. No Morumbi, claro. Não, o Santos foi pra final estádio, contra o Boca lá, né? Naquele time do Leão, né? E por aí vai. Mas assim, da mesma forma... Essa foto é de ontem, desculpa? Não, essa foto é de 2005, essa foto. Essa é a foto da final São Paulo, até pelo patrocinador que tá ali atrás. É né? o Toyota, né? A Toyota. Agora... Você tá gostando do seu carro Toyota? Não interessa. Ô, senhor Mani... Pode falar assim, essa primeira revisão? Ele é elétrico? Não, ele sério, é elétrico? deixa eu falar uma coisa. Peraí, ele é elétrico. Calma, tua vida não é só futebol. Não é, calma. Ele segue invicto no time, 9 jogos, só 2 empates, 7 vitórias, a última delas ontem, 2-0 sobre o Tajeres. E aí a gente tem, PVC, um São Paulo que foi eliminado precocemente do Campeonato Paulista e estava muito mal no Brasileiro, e agora líder desse grupo B da Libertadores e em 5º lugar do Campeonato Brasileiro. O que o Zubeldia está fazendo de tão diferente do Carpini? Eu não acho que está fazendo tão diferente. Eu acho que tem uma coisa. O importante, Zubeldia alegria, Zubeldia euforia. Mas eu acho que tem uma coisa que... Eu acho que ele tem carisma. O carisma dele é diferente. Isso contagia vestiário. Do ponto de vista tático, ele mexe em todos os jogos. Ontem foi a nona partida sob o comando do Zubeldia e a 9ª escalação diferente. Ele mexe muito taticamente de acordo com o adversário. Ontem ele prendeu mais o Igor Vinícius e abriu mais o Lucas para a ponta direita, muito em função, minha impressão, do Ramon Sousa, que era o jogador que mais o preocupava. Mas o São Paulo tem um olhar que eu acho certo, e o Hernan tem chamado a atenção para isso há bastante tempo, da cautela, do cuidado, porque você entende o ambiente que o técnico vive quando perde. E você não vai ganhar para sempre. Então, não tem nenhuma pressa de perder jogo. Se não perder nenhum jogo daqui até o final do ano, sensacional.
Só que um dia você vai perder um jogo, nem que seja daqui a 2 anos. E aí você precisa entender o que vai acontecer no vestiário nesse dia. Como é que você vai lidar com a primeira crise? Que é o que aconteceu com o Milito semana passada. O Milito tinha 12 jogos sem perder, perdeu 2 seguidos. E aí ele soube contornar, jogou uma boa partida contra o Caracas. É isso que vai ter que acontecer com o Zubeldia. Por enquanto, Zubeldia alegria, acho que é Zubeldia euforia. Tá aí, galera, o pessoal falando sobre o São Paulo. Aproveita e já deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, se você concorda, se você discorda. E o que deu para ver, né, que principalmente após a chegada do Zubeldia, já tem muita gente mudando de opinião em relação ao São Paulo. Quando saiu o sorteio ali da fase de grupos, eu vi, né, em vários debates aí, o pessoal deixando o São Paulo de fora, não acreditava, achando que o grupo do São Paulo era complicado, que o time poderia não se classificar, mas o São Paulo provou que é um forte candidato, né, a brigar aí pelo título da Libertadores, classificando em primeiro do grupo, último jogo mesmo no Morumbi aí, derrotando o Tajeres, adversário difícil, e agora a mídia, né, já está olhando o São Paulo com outros olhos, já está acreditando, mas é bom deixar o favoritismo para outros times, assim como na Copa do Brasil no ano passado, né, muitos cravavam aí, colocavam, né, Palmeiras, Flamengo, o próprio Fluminense, né, que tem um bom elenco, o Atlético Mineiro colocava esses times como favoritos, e o São Paulo foi ali com os pés no chão, ali, o Dorival fazendo um belo trabalho e chegou na final, deixando Corinthians para trás, deixando Palmeiras, derrotando o Flamengo na final. Então, esses adversários aí que muitos apontavam como favoritos, o São Paulo derrubou todos, né, o ano passado. É claro que a Libertadores é bem mais difícil, né, mas eu acredito sim que dá para conquistar, e o São Paulo pode ser um forte candidato a brigar pelo título da Libertadores. Ainda mais que vai ter a volta do Rato, Rafinha, o Pablo Maia não vai voltar, vai demorar um pouco mais. E a gente não sabe, o São Paulo pode ir também aí na janela do meio do ano, agora que está chegando, pode contratar também mais reforços, né? Deixar o time mais forte, mais competitivo. Mas o time do São Paulo está bem encaixado. Zubeldia é um cara bem competitivo aí, já tem muita experiência. Recentemente conquistou uma Sul-Americana. É um cara que já conhece muito bem, entende demais de futebol e está começando, fazendo um belo trabalho, né? Então dá para acreditar sim que o São Paulo pode ir muito longe aí na Libertadores e quem sabe, né, conquistar o título. Mas é pensar jogo a jogo. Uma hora vai acontecer uma derrota, como foi destacado aí muito bem pelo pessoal. O Milito, né, que tá lá no Galo, após 12 jogos, né, estava invicto a 12 jogos, sofreu 2 derrotas seguidas, mas ele conseguiu arrumar o time de novo e conquistou a vitória. Então, uma hora ou outra, a derrota vai chegar aí no São Paulo e o torcedor tem que estar ciente disso. Mas o importante é que o time vem jogando um bom futebol, o que deixa o torcedor aí confiante para as próximas partidas e principalmente para as oitavas de final da Libertadores. Essa questão aí do Lucas e do Luciano, dá para jogar os dois sim. O Luciano está jogando bem aí após a chegada do Zubeldia, dos jogadores que mais vem se destacando. O Lucas não tem nem discussão, é titular absoluto do time do São Paulo. E o Zubeldia vai adaptar muito bem aí os dois. Nestor também joga muita bola. Jogador que já foi bastante criticado, o torcedor pegava no pé, mas é um cara que joga muita bola. Vai ter a volta do Rato também, né? O Rafinha. Então o São Paulo chega muito forte aí nas oitavas de final. Vamos aguardar, né, o sorteio na segunda-feira para ver qual vai ser o adversário. O torcedor, né, já está ansioso aí para conhecer o adversário do São Paulo das oitavas de final. Deixa a sua opinião aqui abaixo, torcedor do São Paulo, né, que está confiante aí, acreditando que o São Paulo vai conquistar o título da Libertadores. Comenta aqui abaixo sua expectativa para a sequência. Deixa aquele like, obrigado a você que assistiu até o final. Você que está sempre por aqui assistindo os vídeos, confere aí se você já é inscrito. Se não, se inscreve, ativa o sino. Valeu e até a próxima, galera.